Bom dia! Bom dia! Oi! A dona Íria é daquelas pessoas que olha para a vida de frente. Não tinha tempo feio nenhum, eu não tinha preguiça, não tinha nada. Pois ela lembra que também não tinha pegado na mão do seu Eteneslau quando se casaram lá em Cerro Largo, no Noroeste Gaúcho. Ele não tinha nada, eu achava que tinha, não conhecia, aí o bicho pegou, né? Tinha que trabalhar. Trabalhar. Porque o pai disse, casou, casa do pai é visita. A dona Íria viu nas tarefas domésticas um ofício. E nunca falei serviço. E de lá pra cá soma mais de 50 anos de trabalho, boa parte do tempo na informalidade. E depois com a carteira assinada, em cruzados, em cruzeiros, em reais. Só que nem sempre os empregadores depositaram o fundo de garantia ou pagaram o INSS. Vários não pagaram. Aí eu me aposentei só com meus 60 anos. Mais 3 anos de aposentado eu fiquei trabalhando. Que era uma alegria, né? 2 13º. Aí que eu juntei o dinheirinho e fiz essa casa de cima aqui. Com o fundo de garantia. Fundo de garantia, meus direitos. O Everton trabalhava com carteira assinada, até perder o emprego no comércio. Agora, segue sendo vendedor, mas por conta própria. Ganho bem mais com salário, né? E eu tenho disponibilidade de horário também, né? Trabalho quantas horas eu quiser trabalhar. E se eu quiser tirar uma folga, também posso tirar uma folga, né? Mas na prática, trabalha mais horas ou folga mais? Trabalho mais horas. Na base de 8 a 10 horas por dia, até 12 às vezes. Sinto bastante, sim, somente quando a gente precisa, né? De férias, a gente não tem carteira assinada. É o trabalhar de dia para comer de noite, né? Segurança, proteção, direitos e deveres para os dois lados. Como se regulam as relações individuais e coletivas no mundo do trabalho? O Brasil tem um marco legal. Há 80 anos, no estádio de São Januário, o presidente Getúlio Vargas sancionou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. O cenário na época acentuava a transição do Brasil agrícola para o industrial. E as relações de trabalho, que começaram a mudar depois da abolição da escravatura em 1888, ainda eram precárias. Jornadas de até 18 horas para mulheres e crianças, que recebiam a metade do salário dos homens adultos. Condições insalubres e baixa remuneração. No chão de fábrica estavam os imigrantes europeus, que traziam a experiência desde a Revolução Industrial da mobilização por direitos. Vieram de uma tradição já de mobilização da Europa, se mobilizaram com greves reivindicatórias, que deram origem a essas reivindicações a uma legislação esparsa que veio reconhecendo direitos. Foram sendo criadas leis para regular o trabalho, normas básicas que entraram até na Constituição da época. O salário mínimo, repouso remunerado, a jornada de 8 horas. A própria Justiça do Trabalho veio antes da CLT, que chegou para reunir todas essas leis existentes e também trazer novos direitos, tudo em um único código. Se nós verificarmos essa palavra no dicionário, é dar importância, é tornar sólido, tornar firme. E esse foi o sentido da CLT lá na época, dar importância aos direitos trabalhistas. As transformações no mundo do trabalho seguiam, assim como novas regras nas bases legais. Mas a principal reformulação em 80 anos da CLT aconteceu em 2017, com a aprovação da reforma trabalhista. Os acordos coletivos passaram a prevalecer sobre a própria lei, o dito negociado sobre o legislado. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Foram incluídas as categorias do trabalho intermitente e do teletrabalho. A terceirização das atividades primárias da empresa passou a ser permitida. Foi uma mudança na lei que atingiu mais de 100 artigos da CLT e outra centena de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas são a jurisprudência consolidada num determinado sentido. Como tudo, numa grande modificação legal, tem prós e contras. De um lado, o entendimento de que essa foi uma reforma para a precarização do trabalho. A terceirização de toda a atividade, que ele inclui várias variáveis de flexibilização, com o trabalho intermitente, com a terceirização, com a pejotização que já vinha acontecendo, das pessoas jurídicas, dos MEIs, das formas autônomas de trabalho, que, na verdade, jogam grandes parcelas da população sem seguridade, sem proteção, não é?
e que, se diante do infortúnio, não terão para quem apelar. E ela veio retirar, digamos assim, o mínimo de paridade que se tinha de armas na discussão e na relação do capital-trabalho, para enfraquecer a parte que já é por si só a mais fraca. De outro, a visão de uma modernização das leis para os novos tempos. A terceirização não é problema absoluto, desde que as empresas, os empregados, os empregadores cumpram as regras que estão previstas na nossa legislação. O empresário, quando ele contrata, ele precisa saber quanto aquilo vai custar para ele. Eu tenho X de impostos, eu tenho X de matéria-prima, eu tenho X de mão de obra. À medida que as coisas vão andando dentro das relações, principalmente do trabalho, muitas vezes ele é surpreendido com determinadas agregações que são oriundas de entendimentos de tribunal, né? E aí que eu digo, aí uma insegurança muito grande. Essa modernização salvou muito emprego durante a pandemia. Não fosse ela, talvez os empresários ficassem com mais receio de propor determinadas soluções. Então, o negociado sobre o legislado foi importantíssimo. No caso do acesso à justiça, a reforma estabeleceu a cobrança dos honorários e custas periciais no caso de perda da ação, o que não acontecia antes. No primeiro ano, o ingresso de novos processos caiu 36% só na Justiça Gaúcha. Depois houve uma leve recuperação, mas veio a pandemia e caiu novamente. Mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma estabilidade, né? Um retorno, principalmente depois das últimas decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, que declararam alguns dos artigos da reforma, nesse particular do acesso à justiça, inconstitucionais. O Ministério do Trabalho e Emprego prepara mudanças. O ministro Luiz Marinho adianta que estão sendo consideradas as novas formas de trabalho mediadas pela tecnologia, como os serviços por aplicativos. Qual é o trabalhador com maior saúde? Tem saúde de ferro, jovem? Quantos anos ele vai aguentar trabalhando 16 horas diárias sem adquirir uma doença, sem adquirir um estresse? É importante você ter uma regulação para ter um ambiente saudável, para ter um ambiente de tranquilidade, serenidade, para oferecer um serviço de qualidade e seguro, né, para quem precisa do serviço, ter uma condição respeitável, que valorize o trabalho. Um dos caminhos que o Ministério propõe fortalecer é o da construção, com sindicatos de trabalhadores e de empresas. Não há como você dizer que um trabalhador individual vai negociar com o empresário. É preciso que as instituições representem. Portanto, ter um sindicato forte, organizado, ter a negociação coletiva como espaço privilegiado das soluções dos conflitos é o ideal, é o que a gente está orientando. É preciso respeito aos direitos humanos, ao direito trabalhista, às mínimas condições de trabalho, a remuneração mínima, enfim, o conjunto de regras que estabelece a legislação do país em proteção a esses trabalhadores e trabalhadoras.